Bem-vindos ao Café Filosófico. Hoje vamos mergulhar num tema que nos afeta a todos, todos os dias: o tempo. E mais especificamente vamos explorar a sabedoria intemporal de Séneca, o grande filósofo estoico, e as suas lições sobre como gerir o nosso bem mais precioso. Exatamente. E a nossa conversa vai basear-se, claro, no ensaio dele sobre a brevidade da vida. Mas atenção, isto não são técnicas de produtividade modernas. Nem pensar. É uma reflexão filosófica muito mais profunda sobre como viver uma vida com propósito, em vez de, pronto, de simplesmente deixar os dias passar. Vamos analisar 10 das suas recomendações mais essenciais. Ótimo. Para começar, Séneca desafia logo à partida a nossa noção de riqueza. Ele diz que devemos tratar o tempo como o nosso ativo mais valioso. Muito mais do que o dinheiro. Pois, é uma perspectiva poderosa. A maioria das pessoas é super cuidadosa com o seu dinheiro, não é? Mas depois desperdiça o tempo como se fosse, sei lá, um recurso infinito. Séneca até compara quem desperdiça tempo a alguém que anda a queimar notas de banco. Mas ele argumenta que é pior, muito pior. Porque o dinheiro perdido pode ser recuperado, mas o tempo nunca. É como se a nossa vida fosse a bateria de um telemóvel, mas com um detalhe crucial. Não conseguimos ver a percentagem que resta. Lá está. Sabemos que está a diminuir a cada segundo, mas não sabemos de todo quando vai chegar a zero. Isso devia obrigar-nos a usar cada momento com muito mais intenção. E essa incerteza é fundamental na filosofia dele. Não saber quanto tempo nos resta torna cada momento ainda mais precioso, certo? E outro ponto central que ele foca é o perigo de vivermos apenas para o futuro. Aquela ideia tão comum de vou trabalhar arduamente agora para poder aproveitar a vida depois da reforma. Séneca vê isso como uma armadilha, não é? A maior delas, ele defende um equilíbrio. É claro que é essencial planear o futuro, mas não à custa de adiar a felicidade, de adiar a própria vida. Porque o futuro é incerto. Exatamente. Está fora do nosso controle. Viver apenas na expectativa é como funcionar em piloto automático, é executar tarefas rotineiras na esperança de uma recompensa futura que pode nunca chegar. É estar vivo, mas não estar a viver. Vamos fazer uma experiência mental que li numa das fontes. Imagina que podíamos viajar no tempo, até ao nosso leito de morte. Ok. O que é que o nosso eu futuro nos diria sobre a forma como passámos os dias? Iria elogiar-nos por termos sacrificado o presente por um futuro que nem sabíamos se existia? Ou iria lamentar que não tínhamos aproveitado os momentos que tínhamos? É uma pergunta demolidora essa. A seguir, o Seneca também oferece conselhos muito práticos. Ele insiste que devemos usar o nosso tempo para perseguir os nossos sonhos, os nossos objetivos, em vez de ficarmos Presos. presos em situações, em empregos, em relações que não nos realizam. Sim, ele diria que a falta de tempo é muitas vezes uma escolha, uma desculpa. Uma desculpa, exatamente. Nós escolhemos alocar o nosso tempo a coisas que não são as nossas verdadeiras paixões. Se algo é verdadeiramente importante para nós, nós encontramos tempo. Ponto final. Ele também fala sobre a importância de planear, de preparar, ter um plano para o dia, por mais simples que seja, torna-nos mais comprometidos com o nosso tempo. E para aquelas tarefas longas e difíceis, como, sei lá, escrever um livro, ele sugere uma estratégia de motivação que eu acho ótima. Recompensas a curto prazo. Sim, celebrar as pequenas vitórias. Isso, celebrar cada capítulo terminado, por exemplo, em vez de esperar só pelo fim. Olha, eu lembro-me de uma altura em que queria aprender a tocar um instrumento e dizia sempre que não tinha tempo. Sempre. A desculpa clássica. A clássica. Mas a verdade é que passava uma hora todas as noites a fazer scroll nas redes sociais, sem qualquer objetivo. Foi uma constatação difícil, admito. Perceber que a falta de tempo era uma desculpa que eu dava a mim mesma. Tive de reavaliar onde estava realmente a investir o meu tempo. Esse exemplo é perfeito. Ele leva-nos a outra ideia crucial dele, o uso do tempo livre. Muitos de nós trabalhamos arduamente para ganhar tempo livre, para depois o desperdiçar. Pois é, Séneca aconselha a usar esse tempo de forma inteligente, com propósito. Ler, aprender uma habilidade nova, caminhar na natureza. Ele era inclusivamente contra as horas extraordinárias. Via-as como um roubo. um roubo é forte. E quanto ao passado? Muitas vezes ouvimos aquela frase: o passado passou. Mas o Séneca discorda em absoluto. É a única parte do tempo que é fixa, que está ali e que podemos analisar.
Ele recomenda que se dedique tempo todos os dias a refletir sobre o dia que passou. Ok, mas por que esta insistência toda no passado? Vamos ver. Podemos perguntar, primeiro, por que o passado? Porque é a única parte da nossa vida que é certa e imutável. Já ninguém nos tira o que vivemos. Certo. Segundo, e por que é que isso importa? Porque ao analisá-lo conseguimos identificar padrões, perceber os nossos erros, as nossas vitórias, é a nossa base de dados pessoal, E terceiro, por que é que isso é tão poderoso? porque nos permite fazer a única comparação que realmente interessa. Comparar o nosso eu de hoje com o nosso eu de ontem, em vez de nos compararmos constantemente com os outros, que é uma receita para a infelicidade. Uau! É a verdadeira medida do nosso crescimento. Isso muda tudo. E falando em compararmos com os outros, Séneca também nos alerta para os ladrões de tempo, atividades sem propósito. Hoje, o exemplo mais óbvio são as redes sociais, não é? Sem dúvida, são desenhadas propositadamente para capturar a nossa atenção e o nosso tempo. A fonte que analisamos usa uma analogia excelente. Alguém estaria disposto a pagar uma quantia, sei lá, 50 euros todos os dias em troca de absolutamente nada? Claro que não, seria absurdo. A resposta lógica é não. Então, por que é que permitimos que as redes sociais e outras distrações nos roubem o tempo, que é muito mais valioso, em troca de quase nada? Visto assim, É um péssimo negócio. então qual seria o melhor investimento para o nosso tempo, segundo Séneca? Criar memórias. Ter novas experiências. Faz todo o sentido. Exatamente. As experiências moldam a nossa personalidade de uma forma que os bens materiais nunca conseguirão. Uma viagem a um país desconhecido transforma-nos por dentro. Um telemóvel novo? Não. No final da vida, o que vai constituir a nossa riqueza serão as memórias, as amizades, as paixões, não as coisas que acumulamos no armário. E, por fim, o conselho supremo de Séneca: dedicar tempo à filosofia. Sim, e isto não significa ler textos académicos super complexos. Não, claro. Significa reservar tempo para refletir sobre as grandes questões. A ética, a verdade, a morte, o sentido da vida. É isto que ele quer dizer com a diferença entre viver e estar vivo. A tal ideia de que ter cabelos brancos não significa que se viveu muito. Só pode significar apenas que se esteve vivo por muito tempo. Exato. Então, para colocar isto tudo em prática, aqui fica um desafio de 24 horas. Gosto da ideia. Amanhã tentem eliminar uma atividade que sabem que é um desperdício de tempo. Talvez o tal scroll nas redes sociais ou ver notícias irrelevantes. E usem esse tempo, mesmo que sejam só 30 minutos, para algo que o Seneca aprovaria. Ler umas páginas de um livro, dar um passeio na natureza sem o telemóvel, ou simplesmente sentar-se em silêncio a refletir sobre o dia que passou. E depois, observem como se sentem. É um excelente exercício. A mensagem de Seneca é, no fundo, uma mensagem de esperança, não achas? Ele acredita que temos tempo suficiente para alcançar os nossos sonhos e viver uma vida plena. Uhum. Desde que usemos com sabedoria e com intenção. Exatamente. E talvez a reflexão final seja esta. Séneca ensina-nos a gerir o tempo que temos. Mas e se soubéssemos que o tempo que nos resta não é nosso para gastar, mas sim um presente que nos foi emprestado? Uau! Será que o trataríamos com mais reverência e propósito? Se gostou deste episódio, apoie o canal deixando o seu gosto e partilhando com os seus amigos.